Estamos de volta com o Magazine Libertadores agora para contarmos, revivermos juntos a trajetória do Flamengo, que está na final da Libertadores pela segunda vez em sua história. Os traumas anteriores de eliminações precoces parece ter sido superado pelo talento deste elenco comandado por Jorge Jesus, não, Eugênio? É verdade, né? O Flamengo chega com força depois de 38 anos a uma final de Libertadores. Uma campanha que teve alguns momentos ali de oscilação, mas que cresceu muito a partir das oitavas de final. Torcedor rubro-negro sentindo-se no céu. E foi no céu que começou a trajetória rubro-negra lá no alto. Na altitude de mais de 4.000 metros de Oruro, o Flamengo superou a falta de oxigênio. Superou o ar rarefeito e estreou no Grupo D, batendo o San José por 1-0, gol do Gabigol. Flamengo, LDU, Peñarol e San José, os componentes do Grupo D da Libertadores. Dia 13 de março, Flamengo enfrentando a LDU no Maracanã. Everton Ribeiro. A primeira grande atuação do Flamengo em casa nessa Libertadores. Jogou bem, fez 3-1, poderia ter feito mais, inclusive. Mais um gol do Gabriel Barbosa. O Uribe. O Uribe também deixou dele. O Martínez Borja ainda descontaria nos acréscimos, mas terminou 3-1 para o Flamengo contra a LDU. Aí já estamos no jogo da classificação. O Flamengo que havia perdido para o Peñarol no Maracanã por 1-0, depois acabou metendo 6-1 no San José, também no Maracanã, e perdendo para a LDU em Quito por 2-1, precisava de um empate neste confronto direto para as oitavas de final diante do Peñarol. E o Flamengo perdeu um caminhão de oportunidades, ainda dirigido por Abel Braga, Eugênio. Sim, o Flamengo dominou o jogo, foi melhor, teve um jogador expulso, Pará, sofreu um pouquinho no final, mas conseguiu a classificação em primeiro lugar do grupo, inclusive. Nos critérios de desempate, no saldo de gols, o Flamengo se garantiu. Terminou com 6 gols de saldo contra 4 da LDU, Peñarol também com 10 pontos, teve 2 gols de saldo. E aí, oitavas de final, Emelec pelo caminho. Tivemos na primeira partida a vitória do Emelec lá em Guayaquil por 2-0 no dia 24 de julho. Uma semana depois, do dia 31, o Flamengo precisava, no mínimo, de 2-0 para conseguir a classificação. Pênalti marcado pelo Néstor Pitana e bola na rede, Gabriel Barbosa. O Gabigol, 1-0 Flamengo. Jogo duríssimo, né? Para mim, o momento mais difícil do Flamengo nessa Libertadores. Esse jogo com o Emelec, Flamengo muito desfalcado, alguns jogadores sem condições ideais. O time começou bem, fez o 2-0. Mas no segundo tempo caiu de produção e se salvou aí nos pênaltis. Diego Alves, o herói rubro-negro nas oitavas de final. Bola no travessão e classificação do Mengão para enfrentar o Internacional nas quartas de final. Primeiro jogo dia 21 de agosto, o segundo no dia 28 no Beira-Rio. Aí o árbitro chileno Roberto Tobar, que vai apitar a decisão do dia 23 em Lima. Esteve aí apitando também o jogo do Flamengo contra o Inter. Bruno Henrique abrindo o placar. É um jogo que estava fechado, estava amarrado, o Inter conseguia controlar bem o ataque do Flamengo. Até que veio o primeiro gol e na sequência o segundo. O Flamengo em poucos minutos abriu a vantagem que lhe deu a classificação. Porque o jogo de ida seria empate lá no Beira-Rio. Jogo de volta, quer dizer. Esse aí. Que temporada espetacular do Bruno Henrique, né? Fantástico. Flamengo como um todo, né? Mas o Bruno Henrique é um dos maiores destaques da equipe. Sem dúvida. Ao lado do Gabigol. Com grandes participações de outros jogadores também. O Inter abriu o placar no Beira-Rio. E aí o Flamengo acabou reagindo. Gol de contra-ataque marcado pelo Gabigol. Passe do Bruno Henrique. Dupla que está arrebentando na atual temporada. No agregado 3-1, Flamengo nas semifinais para enfrentar o arquirrival do Inter. Olha o Gabriel falando. Um bom primeiro tempo, segundo talvez a gente deu uma baixada.
mas creio eu que esse gol no finalzinho ajudou muita gente para dar mais tranquilidade e matar o jogo. A gente sabia que seria muito difícil, conseguimos passar, que é uma coisa que a gente queria. Chegando às semifinais, jogos dia 2 de outubro em Porto Alegre e a volta no dia 23 no Maracanã. Um longo intervalo entre um jogo e outro, né, Eugênio? Sim, tivemos um espaçamento grande, né, entre os jogos de Libertadores nesse segundo semestre. O Flamengo jogou muita bola, foi uma das melhores atuações do Flamengo nesse ano. Essa partida contra o Grêmio acabou empatando em 1-1, né? Teve gols anulados, mas conseguiu mostrar ao Grêmio que tinha mais time. Acabou sofrendo o gol de empate no finalzinho, no lance em que o Felipe Luiz ficou caído no campo de ataque, o jogo não foi interrompido e o Grêmio empatou. Mas no jogo da volta se estabeleceu a realidade daquele momento. Na disputa entre Flamengo e Grêmio, o Flamengo era bem superior. E numa atuação histórica, poderemos dizer assim, não é exagero nenhum, o Flamengo fez 5-0 no Grêmio. Um trator, um rolo compressor para cima de um dos times mais fortes do país, inegavelmente, né? Sim, é um momento de glória do Flamengo. Essa grande vitória, depois de muito disse-me-disse, muito bate-boca entre os técnicos, o Flamengo impôs-se ao Grêmio no Maracanã, diante da sua torcida, num êxtase total da nação rubro-negra como um todo. Hoje tem gol do Gabigol. Aí pênalti marcado. E o Gabriel, artilheiro da Libertadores, bota pra dentro. E aí vieram os gols dos zagueiros, né? Primeiro o Pablo Mari, fazendo o quarto. E pouco tempo depois o Rodrigo Caio. 5-0 Flamengo. Este semblante de Renato Gaúcho mostra o que foi o jogo, né? Fato. Aí o Flamengo com muitos gols de bola parada no segundo tempo, nesses escanteios. E a vibração junto com a torcida rubro-negra. Aí o Gabriel Barbosa chegando a 7 gols, uma assistência, participando de 8 gols do time do Flamengo ao longo da campanha. 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 22 gols marcados, 9 sofridos. E só tem um título de Libertadores em 1981. Aos jogadores por este feito, por este sonho que a torcida do Flamengo há muitos anos andava à procura, e hoje mostrou aqui porquê, não é? Porque são únicos, são diferentes, são apaixonados, e nós temos contribuído para que essa paixão e esse amor ao clube tenha cada vez mais força. E hoje foi um ambiente bonito, único, penso eu, no mundo, e todos nós estamos de parabéns. Vamos estar na final. Falou, mister! Trajetórias como treinador: Vitória de Setúbal, Moreirense, União Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting e mundo afora. Jorge Jesus chega e encanta, né, já o torcedor rubro-negro. Vamos com o top 5 do Flamengo nessa Libertadores, Eugênio. Grandes momentos esse gol contra o San José. Bola de pé em pé, né? Todo mundo participando do jogo coletivo, finalização do Everton Ribeiro. Que é outro, né, que faz uma excepcional temporada. Nesse jogo aí, ainda sob o comando do Abel Braga. Aí o Rodrigo Caio. Contra o Grêmio, bola parada, se antecipando a zaga, desviando de cabeça. O Flamengo fez 10 gols em 2 jogos contra o Grêmio. Claro, a gente conta com os gols também que o VAR, de forma discutível em alguns casos, de forma correta para alguns, acabou anulando. Mas o fato é que o Flamengo pegou uma defesa formada por Kahneman e Jeromel e passou por cima. Passou com autoridade, digamos. Sem dúvida. Gol contra a LDU ainda na fase de grupos, Gabriel Barbosa. Parede feita pelo Gabigol, pelo Bruno Henrique, e o Gabigol fuzilando. O primeiro gol da Libertadores foi esse aí, lá em Oruro. Mais uma vez a dupla, né? Bruno Henrique e Gabigol.
Flamengo que acabou reestilizando a sua camisa, né, ao longo da temporada. E aí, o gol de Bruno Henrique para fechar a vitória de 2-0 contra o Inter no Maracanã. Essa foi a trajetória do Clube de Regatas do Flamengo na Libertadores. Vem aí, Eugênio Leal, dia 23, a decisão, Flamengo e River Plate. Em uma palavra para a gente fechar. A decisão, como você define, Eugênio Leal? Épica. Eu sou o Silva Júnior, estive ao lado de Eugênio Leal. Você está na Casa da Libertadores, dia 23. Flamengo, River Plate, Monumental de Lima é Libertadores. Até a próxima, amigos.